Meus irmãos, qual seria a sua reação se eu lhe dissesse o seguinte, que você terá uma audiência com o presidente do STF e que você vai estar nessa audiência para testemunhar a respeito de Cristo Jesus? Como você se sentiria? Um detalhe, você provavelmente estaria preso e muito provavelmente foi traído e com certeza teria já sido torturado. Qual seria a sua reação? E se não eu, mas o Senhor Jesus Cristo lhe dissesse isso? Vamos ver esta e outras coisas no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 16, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: ouçam, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença dos governadores e reis. Mas esta será a oportunidade de falar ao meu respeito a eles e aos gentios. E quando vos prenderem, não fiqueis ansiosos quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Quando chegar o momento, naquela mesma hora, vos será dado as palavras certas. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é que falará através de vós. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor, curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos auxilie nessa palavra. Que nós possamos ver, compreender, entender, nos arrependermos da nossa conformidade com o mundo, do nosso silêncio, da nossa timidez, da nossa desobediência, as Tuas ordens de sermos intrépidos e ousados para proclamar a Tua palavra, para pregarmos a toda a gente. Me auxilia, Senhor, pois como os meus irmãos, sou culpado, talvez mais culpado que todos. Que o Teu Santo Espírito nos auxilie, iluminando essa palavra e gravando ela em nossos corações. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio, é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Na semana passada, meus irmãos, nós vimos sobre a urgência da mensagem do reino. Nós vimos que ela exige uma resposta individual e que envolve consequências eternas de todo aquele que a ouve. Nós vimos ainda que muitos judeus, o povo da promessa, eles negariam o Senhor, provando que a salvação ela não é hereditária, mas ela é eletiva. E por fim, nós vimos que rejeitar o Evangelho é um gravíssimo pecado de impiedade, um pecado muito pior do que a imoralidade proverbial e literal das cidades de Sodoma e Gomorra. Jesus ensina a haver duas classes de rejeição: aqueles que se negam a receber, a ouvir o Evangelho, e aqueles que, além de rejeitar, perseguirão os discípulos que têm a responsabilidade de pregar. E é isso que nós passaremos a estudar a partir de agora. Como eu afirmei para os irmãos, até o verso 15, as ordens elas eram restritivas para essa missão particular dos apóstolos a Israel. Mas a partir do verso 16, há uma importante modificação. O verso 16, ele é um elo entre aquilo que foi exclusivo para essa primeira missão e aquilo que é dirigido aos crentes de todas as épocas, inclusive a nós. Por isso nós retornaremos a partir do verso 16, que nós já tínhamos observado semana passada.
O Senhor fala sobre perseguições, e essas aflições têm desafiado os verdadeiros discípulos de Cristo ao longo de toda a história. Nós lemos sobre essas coisas, nós vemos essas coisas na internet. Hoje nós veremos que os crentes, eles devem portar-se de maneira cautelosa, porque a nossa missão ela é extremamente perigosa. Contudo, nós devemos também ser confiantes, pois Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele envia avisando que nós devemos esperar perseguições, enquanto nós oferecemos testemunho do seu evangelho, demonstrando que esses perigos são para a sua glória. Essa é a grande fonte de consolo. Quando nós formos desafiados a falar, será o próprio Pai que falará através das nossas bocas por meio do seu Santo Espírito. Sobretudo, é também uma exortação para nós, pois estranhamente nós não temos sido perseguidos por causa da proclamação do Evangelho. Ou seja, parece que anunciar o Evangelho que custou tanto para tantas e tantas gerações não tem custado absolutamente nada para nós. E isso é anormal. Isso é um sinal perigoso. Mas vamos chegar lá, vamos partir do início. E do início, o nosso primeiro ponto para observarmos é que Deus é soberano. E Ele é soberano porque Ele envia as ovelhas. Que Cristo deixasse os seus discípulos como ovelhas expostas aos lobos é quase incrível, diz um pastor. Mas que as enviaria como ovelhas para o meio de lobos é ainda mais singular. Esse provérbio revela que nem todos ouvirão o anúncio do reino. Deve-se então, portanto, esperar perigos. Essa informação é importantíssima, pois ao enviá-los, o Senhor ensina aos discípulos a sua onisciência e a certeza da soberania divina, e isso deve fortalecê-los. Quem está enviando-os sabe o que eles vão passar, e mesmo assim está enviando. Ele sabe tudo, pois determinou tudo. Ele está ensinando que as rejeições e as perseguições não serão um acidente que vai acontecer no percurso, mas que são parte do plano divino. Aquele que os enviou sabia, e sabendo, os enviou. Eles são como ovelhas em meio aos lobos, e isso é assustador, diz um puritano. Mas é Cristo que os envia, e isso então é consolador, pois aquele que envia irá protegê-los e sustentá-los. O alerta deve também fortalecê-los, fornecendo a eles esperança, porque o consolo quanto aos perigos futuros já é dado logo no início, logo no envio. É como se o Senhor estivesse dizendo a eles o seguinte: não tenham medo. Eu estou enviando vocês para o meio de lobos. Eu tenho o poder de preservá-los inteiramente de todo o mal que eles poderiam causar-lhes. Convém que assim seja, para que seja visto que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de vocês. Ora, se os discípulos são enviados como ovelhas, é porque há um pastor. E havendo pastor, eles e todos nós somos dependentes desse pastor. E é o bom pastor que diz: eu os envio. Veja, ele é responsável pela nossa segurança e pelo nosso sucesso. Nós falaremos a quem Ele quiser, e somente aqueles que Ele determinou é que darão ouvidos e crerão. Os demais serão reprovados pela mensagem. Alguns serão condenados por aquilo que fizerem àqueles que proclamam o Evangelho.
No caso, alguns serão condenados por aquilo que nos fizerem. Isso porque Jesus é o nosso protetor e é o nosso vingador. Nós somos as suas testemunhas. O contraste entre a ferocidade do lobo e a mansidão da ovelha é utilizado pelo Senhor para ilustrar o que espera todo o verdadeiro discípulo. Notemos o seguinte, meus irmãos, não há uma cerca. Nós não somos enviados com um campo de força, não, nós somos enviados para o meio das feras e estaremos entre as feras e algumas certamente irão nos ferir. Assim, fracasso e hostilidade não podem levar os mensageiros a duvidar de terem sido enviados por Jesus, porque não se trata de um caminho próprio, de empreendimento próprio, é missão dada pelo Senhor, e o Senhor lhes dá uma promessa da sua presença quando estiverem como ovelhas em meio a lobos. Quando estiverem indefesos, impotentes, angustiados, em grande perigo, nada lhes ocorrerá sem que Jesus saiba, escreveu um teólogo. Ele nos envia para o meio de lobos, mas para transformar esses lobos, não para vencê-los. Nós não fomos enviados para lutar com os lobos, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, escreveu Paulo em Efésios. Notai o seguinte, meus irmãos, notai que Jesus não envia os discípulos simplesmente aos lobos, mas ele envia para o meio dos lobos, para assim manifestar ainda mais o seu poder. Porque mesmo essas ovelhas sofrendo muitas de suas mordidas, elas não só não perecem, mas elas também, pelo poder do Espírito Santo, convertem esses mesmos lobos. Nós fomos chamados a proclamar o Evangelho da paz e não a fazer uma cruzada contra os incrédulos. Nós enfraquecemos o nosso testemunho quando nós tentamos fazer as coisas pelo braço da carne. E nós destruímos completamente o nosso testemunho quando nós tentamos fazer aquilo que não foi exigido de nós, que não foi ordenado. Quando Jesus envia ovelhas, elas podem ir sem medo, ainda que para o meio de lobos. Spurgeon diz que ele as envia não para lutar com os lobos, nem para retirá-los dos seus covis, mas para transformá-los. Observemos a dependência, então, que nós devemos ter do Senhor, porque nós mesmos, meus irmãos, nós não podemos transformar ninguém. A mensagem é do Senhor, não é nossa. O poder é do Espírito Santo de Deus e não é nosso. E quem rejeitar, não rejeita a nós, mas rejeita o Pai. Nós devemos ser, então, o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo, com aqueles que se salvam e com aqueles que se perdem. As nossas expectativas do nosso trabalho missionário diário de falar a respeito de Jesus Cristo, elas devem ser refinadas pela nossa dependência a Deus. Jesus sempre deixou claro que todos os seus discípulos, não alguns, mas que todos os seus discípulos encontrariam aflições neste mundo. Todo discípulo verdadeiro será odiado, será perseguido e será maltratado. E nós vemos aqui no texto esse princípio muito claro. Assim, não devemos ser surpreendidos pelas adversidades, mas devemos ser fortalecidos por elas, porque cada uma delas é o cumprimento daquilo que o Senhor falou quando enviou cada um de nós. Nós devemos esperar com fé e esperança o cumprimento não só das adversidades, mas o cumprimento também das promessas de livramento dessas adversidades. O
Os discípulos, eles devem ser prudentes como as serpentes e sem malícia como pombos. A astúcia da serpente, indicando prudência, era proverbial no Oriente. E a pomba é um símbolo universal de simplicidade e de mansidão. Agora note o seguinte: sozinha, a prudência da serpente é mera astúcia. E sozinha, a simplicidade da pomba é um pouco mais do que fraqueza. Mas quando nós combinamos a astúcia de um, a prudência de um, com a mansidão, a falta de malícia de outro, combinadas, essa prudência salvaria ao discípulo da exposição desnecessária ao perigo. E a simplicidade da pomba dos expedientes pecaminosos para escapar do perigo. Esse dito de Jesus, sem malícia como um pombo e astuto prudente como uma serpente, é uma combinação difícil, porque orienta-nos a manter prudência e mansidão em perfeito equilíbrio, e isso é algo raríssimo. Notemos que alguns têm sabedoria, mas não têm simplicidade. Outros possuem simplicidade, mas falta muita sabedoria. Contrastando com a malignidade dos perseguidores dos lobos, nós devemos ser vistos como mansos e simples. É na fraqueza que nós devemos demonstrar prudência. Mansos, para que nós não revidemos nem ofendamos quando nós formos ameaçados ou até mesmo castigados. Devemos ser sem malícia para que nós não acabemos isolados e improdutivos pelo medo de perseguição, medo de ser confrontado, medo de ser envergonhado, e para que nós não negociemos jamais a verdade de Deus em troca da paz com o mundo. Como serpentes, esse é o padrão de comportamento que nós devemos ter, prudentes o suficiente para evitar correr risco desnecessário e principalmente para não provocar oposição gratuita. Nós não fomos chamados para criar briga. Elas vêm naturalmente, nós não precisamos criar. Quando nós criamos, nós estamos deixando de ser prudentes. Ter a prudência de uma serpente, por outro lado, meus irmãos, não é o mesmo que possuir o seu veneno. Por isso o Senhor acrescenta que devemos também ser sem malícia. Bonhoeffer, o mártir luterano, morto pelo regime nazista na Segunda Guerra, um homem astuto, um homem que foi preso quando tinha um plano, junto com outros irmãos, para matar Hitler. Ele afirmou que a nossa prudência é dependente da palavra de Deus. E ele diz o seguinte: jamais, porém, escolha por prudência um caminho com o qual não poderá subsistir perante a palavra de Jesus. Olha só, jamais justifique com prudência espiritual um caminho que não corresponde à palavra. Somente a verdade da palavra lhe ensinará o que é prudente. Jamais, porém, poderá ser prudente prejudicar a verdade, por pouco que seja, em consideração de qualquer perspectiva ou esperança humana. E ele conclui dizendo: não é a nossa análise da situação que determina o que é prudente, mas exclusivamente a verdade da palavra de Deus. Ser prudente só pode significar a permanência na verdade de Deus. Queremos ser prudentes, temos que obedecer a palavra. Como obedeceremos a palavra se não a conhecemos? Temos que conhecer a palavra. Jesus não ordenou nós sermos espertos como as raposas que enganam os outros. Ele não ordenou que nós fôssemos lisos como jundiás, que são difíceis de serem cobrados nas suas responsabilidades.
Ele também não nos ordenou sermos lentos e letárgicos como uma preguiça, ou espalhafatosos como um pavão, muito menos ferozes como um leão, ou repelentes como ouriços. Nem sermos chatos como um mosquito ou parasitas como são as hienas. Nós poderíamos, meus irmãos, listar todo um zoológico de referências que o Senhor Jesus Cristo não deu, mas que infelizmente são bastante comuns entre os cristãos professos. Quem não conhece aqui cristãos como parasitas, espalhafatosos como um pavão, lentos, letárgicos, preguiçosos como preguiça, venenosos como uma serpente, mas jamais prudentes como uma? Um teólogo reformado, ele diz de maneira acertada que a sagacidade aqui recomendada como uma qualidade humana envolve a capacidade de perceber a natureza daquilo que jaz ao redor, quer no âmbito pessoal, quer no âmbito material, circunspecção, senso comum santificado, sabedoria de fazer a coisa certa, no momento certo, no lugar certo e da maneira certa. Uma séria tentativa de sempre descobrir os melhores meios de alcançar o mais elevado alvo. Uma solícita e honesta busca de uma resposta a certas perguntas, tais como a glória de Deus afetará o meu próprio futuro e o futuro do meu próximo? Ou é esta a melhor forma de enfrentar o problema, ou há outra forma mais executável? Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus diz para que tenhamos cuidado com os homens. Por que cuidado com os homens? Porque eles se comportarão como lobos. Observemos que homens maus são como lobos, cuja natureza é devorar e destruir, escreveu Matthew Henry. Estando em meio a esse tipo de gente, nós somente podemos esperar perigo. Jesus quer dizer o seguinte: estejam em guarda contra eles, estejam preparados, fiquem alertas, porque eles odiarão o Senhor. Os sofrimentos serão por minha causa, diz Jesus. Por minha causa. Quando alguém persegue um cristão, está perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus deixou isso muito claro para Paulo, quando apareceu para Paulo, ainda perseguidor da igreja, e disse para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Paulo não estava perseguindo ao Senhor Jesus Cristo, mas estava perseguindo a igreja de Jesus. E é a mesma coisa. Se formos perseguidos por causa do Senhor, nós devemos observar que seremos perseguidos, meus irmãos, não por causa de quem nós somos, mas por causa de quem Cristo é. Portanto, nós seremos perseguidos injustamente. A perseguição que Jesus está falando é uma perseguição injusta, é uma perseguição por causa do nome dele. Quando um crente erra e é punido e sofre consequência, isso não é perseguição, é apenas consequência do seu ato. Tem muita gente que diz que está sendo perseguido quando só está colhendo aquilo que plantou. Isso não é perseguição. Perseguição é por causa do nome do Senhor. Aprendemos que não somos perseguidos, meus irmãos, por sermos especiais. Tem muito crente que acha que é especial, que acha que é o ouro de Ofir, né? Que acha que está acima da média e que tudo que acontece com ele é uma perseguição porque ele é muito especial. Não, não é porque nós somos especiais, mas porque pertencemos a alguém especial. Não foi o burrinho que foi recebido com ramos em Jerusalém. Quem foi recebido com ramos foi Jesus Cristo, que estava montado nos lombos daquele burrinho. E nós, como burrinhos que somos, não podemos nos achar tão importantes que estamos sendo aplaudidos ou perseguidos por quem nós somos.
Nós só somos notados neste mundo por causa daquele que está montado em nossos lombos, o Senhor Jesus Cristo. Porque homens perseguirão, nós devemos ter cuidado com eles. Perseguirão, julgarão e castigarão os discípulos. Notem, eles sofrerão ataques na esfera civil, com magistrados e governantes, e na esfera religiosa, nas sinagogas. A perseguição dos crentes tem sido frequentemente a política oficial dos governos. Todo verdadeiro discípulo deve estar preparado para ser traído. Meus irmãos, uma vez que o nosso Senhor foi traído com um beijo por um dos seus próprios discípulos, nós precisamos nos acautelar dos homens, principalmente dos falsos irmãos, e devemos saber que eles existem. O nosso consolo é que o nosso sumo sacerdote também passou por isso, e como diz em Hebreus, por ter passado por essas coisas, ele pode nos socorrer, porque ele sabe o que é sentir essas coisas, ele teve experiência dessas coisas. Dito de forma diferente, quando nós somos traídos pelos homens, nós estaremos em ótima companhia, porque o nosso Senhor também foi traído pelos homens. Eles vos entregarão. Isso é um termo técnico utilizado quando se entrega um prisioneiro para o castigo. Meus irmãos, nem sempre bastará o nosso testemunho. Pode ser exigido de nós durante a nossa vida também as nossas lágrimas. Pode ser exigido de nós também o nosso sangue. Será que nós estaríamos dispostos a sofrer em nome daquele que sofreu em nosso lugar? Tais perseguições são oportunidades de testemunhar o Evangelho. Através do sofrimento progredirá a mensagem. Isso é plano e vontade de Deus, e o propósito soberano de Deus não pode ser frustrado, mesmo quando nós somos perseguidos, quando somos acusados, se um dia formos açoitados por causa do seu nome. O Senhor permite isso para que nessas circunstâncias os seus discípulos deem um fiel testemunho da sua fé perante reis, governantes e todos os gentios. Quando nós lemos a respeito da igreja perseguida, nós vemos essas coisas acontecendo. E eu vou chegar lá. Em terceiro lugar, assim Jesus diz que eles testemunharão. Testemunhar é a tradução de um termo grego, martyrion, de onde vem a palavra mártir. Mas ser mártir, antes de tudo, pelo significado do termo, é ser testemunha. Todos nós fomos chamados a sermos mártires, a pregarmos, a sermos testemunhas, a testemunharmos de Cristo Jesus. Alguns de nós foram chamados para passar pelo martírio. Se aprouver ao pastor das nossas almas, que além de mártires, nós sejamos martirizados, dando a vida pelo Evangelho, será que nós reclamaríamos, murmuraríamos, choraríamos? Nós devemos ouvir o apóstolo que diz: ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que criou: por que me fizeste assim? Pelo contrário, meus irmãos, se um dia estivermos, e queira Deus que estejamos, se um dia estivermos sob risco, que nós possamos unir as nossas vozes com a voz do profeta e dizermos: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Alguém tem que falar, que seja a minha voz. É o pastor que nos conduz. Meus irmãos, vasos de honra são feitos de barro e podem se partir, mas somente quando Deus quiser que se partam. Essa oportunidade de testemunhar
diante das autoridades, não é por meio de convite, meus irmãos, mas é por meio de traição, prisão e intimação. Ser preso e interrogado não parece ser alguma informação que dá ânimo. Todas essas experiências são permitidas de maneira a assegurar a entrada para a mensagem do Evangelho nos lugares mais difíceis. Existem lugares que o pregador comum não pode chegar. Deus estabeleceu 3 instituições: a família, a igreja e o governo ou o Estado. Aprendemos nesses versos que não somente nos últimos dias, como alguns defendem, principalmente os dispensacionalistas, mas que durante toda a história da igreja, as próprias instituições formadas por Deus, elas objetariam e seriam contrárias ao anúncio do Evangelho do Reino. Hoje, nós veremos a perseguição governamental e religiosa. E na próxima semana nós veremos que nem mesmo as famílias são sempre portos seguros. Eles testemunharão as autoridades. Os tribunais locais, eles eram dirigidos por anciãos ou sacerdotes de cada região. Ao relacionar os tribunais com as sinagogas, o Senhor deixa evidente que essas perseguições seriam de cunho religioso. As sinagogas eram um local em que se realizava a assembleia pública. E após o julgamento de algum caso, o castigo poderia ser aplicado na própria sinagoga. E o castigo era bem bacana. Eram 39 chibatadas. Se não me engano, 13 no peito e 23 nas costas. No Novo Testamento, o termo lobos, ele indica perseguidores maliciosos, injustos e isentos de misericórdia. Mas ele também é usado para descrever os falsos profetas, que perseguem os verdadeiros profetas e que buscam destruir a igreja. Notem, meus irmãos, que nós não devemos esperar a aceitação dos religiosos. Como lobos, eles estarão inclinados à voracidade e crueldade. E ao longo da história tem sido assim. Eles testemunharão também aos governantes. Esses governadores, eles eram administradores das províncias. Eles eram romanos em geral e eram compreendidos em 3 títulos de hierarquia: o propretor, que seria proprietário, o procônsul e o procurador. Já os reis é uma referência aos príncipes vassalos de Roma, a quem às vezes se dava o título de reis por cortesia. E ao falar em governadores, Jesus ensinou que a perseguição não viria somente dos judeus, que a perseguição não seria somente religiosa. E nós temos visto, meus irmãos, que ao longo da história, todo governo humano ímpio sempre perseguiu a igreja. Jesus usou essa instrução presente para profetizar, trazendo fortalecimento não só para esses 12 homens, mas para toda a igreja ao longo da história. Ele usa a ocasião presente para tratar de assuntos um tanto distantes no tempo, já que esses próprios discípulos não foram apresentados a governadores nessa primeira viagem. Agripa I, Félix, Festo, Agripa II, Sérgio Paulo, Gálio, foram alguns dos que ouviram o testemunho relativo a Cristo dos apóstolos após essa primeira viagem. E meus irmãos, quantos outros governantes tiveram a oportunidade de ouvir homens simples como os apóstolos, homens cheios do Espírito Santo, testemunhando do santo Evangelho de Jesus Cristo? E infelizmente, a maioria deles rejeitou o Salvador. Há uma história a respeito da rainha Mary, da Escócia. Ela afirmou que ela possuía mais medo das orações de John Knox, o reformador, fundador do presbiterianismo, do que de todos os exércitos da Europa junto.
E o que ele havia feito que causava esse medo todo? Alguns anos antes, a mãe dela assumiu o reino da Inglaterra. A mãe dela foi uma moça sossegada, queria voltar com o catolicismo numa Inglaterra protestante. Mandou matar mais de 300 protestantes, tranquilo. Mas antes dela assumir, John Knox pregou um sermão diante da corte. E o título do sermão é o seguinte: primeiro toque da trombeta contra o monstruoso governo de mulheres. Sossegado, um homem tranquilo. Agora notem o seguinte: a mãe de Mary matou mais de 300 protestantes, mas quando ela assumiu o reino da Escócia, ela confessou que ela temia mais a oração daquele simples homem. Jesus, ele usa o termo açoite. Isso é muito interessante. O termo açoite, ele é usado para punição judicial. E poderia ter sido usado o termo mais abrangente, espancamento. Os discípulos seriam espancados, uma vez que eles, como ovelhas, estão no meio de lobos, uma alcateia pula em cima de uma ovelha e é aquela desgraceira. Não, mas Jesus usa o termo açoite. Nós observamos então que uma grande quantidade de prejuízo é causada com frequência aos homens, disfarçada de lei e justiça, porque açoite era ordenado pelo Estado. Havia um processo, não era um simples espancamento. No lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, mais maldade ainda. Eclesiastes 3. Mesmo em meio aos lobos, a ameaça não é de um linchamento. A maioria das ações contra os cristãos ao longo da história, meus irmãos, elas são travestidas de legalidade, de formalidade e de justiça. Nós vemos isso até hoje. Grandes homens e mulheres perante o mundo, que não são absolutamente nada perante Deus, se juntam para decidir o que é melhor para a paz, para a diversidade, os conflitos religiosos, a igreja que divide, e divide mesmo. Nós vamos ver mais à frente Jesus dizendo: vocês acham que eu vim trazer paz? Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. E aí ele vai falar sobre as famílias se dividindo. Eu lhes digo estas coisas para que não desanimem da fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas. Falou Jesus, né? Perdão, quem escreveu foi João. Pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem, eles pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Nós temos visto essas coisas ao longo da história. Esse fato tem se repetido constantemente. Em nome do amor, eles excluem a pregação daquele que é o amor. Em nome da paz, eles rejeitam o evangelho da paz. Em nome da fraternidade, eles rejeitam o anúncio da reconciliação do homem para com Deus. Em nome da liberdade, eles aprisionam a boa nova da libertação. Em nome da diversidade, eles rejeitam o único caminho. E em nome da vida, rejeitam a proclamação da vida, permanecendo então em suas mortes. Testemunharão ainda aos gentios, diz Jesus. Note a diferença da primeira parte das instruções que nós já vimos. Jesus diz: olha, não vão aos gentios, não entrem em Samaria, vão só aos filhos da casa de Israel. Mas agora ele diz que vai testemunhar também aos gentios. E mais do que isso, aqui os gentios, eles não deveriam ser evitados, mas eles nem poderiam ser evitados, porque muitas vezes os homens de Deus, os apóstolos, seriam conduzidos à força.
Nós notamos e aprendemos que o Evangelho ele destina-se primeiro para o judeu, mas não somente para o judeu. Todos devem ouvir, todos são convocados a crer no Evangelho do Reino. Nós aprendemos assim, meus irmãos, que Deus leva o seu Evangelho aonde Ele quiser. Muitas vezes, como ocorreu com José no Egito, é por meio da força que nós entramos em contato com pessoas que foram injustiçadas e com governantes. Quando preso, José teve contato com um copeiro real, um homem injustiçado que não teria contato com as coisas de Deus de outra maneira. E através do contato desse copeiro, José teve então contato com Faraó. Observamos ainda que em todas as situações nós deveríamos testemunhar a eles. Jesus diz que eles vão testemunhar a eles. Testemunharão perante eles, mas não contra eles. Isso é muito importante. Claro que é o momento de falar o toque da última trombeta contra a monstruosidade. Há tempo para tudo e todo propósito. Mas nós não estamos testemunhando contra as pessoas, mas perante elas. O anúncio do Evangelho, meus irmãos, é sempre um testemunho de salvação. É a rejeição do anúncio que leva à condenação. As autoridades iriam ouvir. Deus usa até mesmo a perseguição para cumprir os seus propósitos santos, mas ai daquelas autoridades que rejeitassem. Em quarto e último lugar, não fiquem ansiosos, Deus auxiliará. Lembremos dessas palavras de Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele diz assim: não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, para beber ou para vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Meus irmãos, nós encontramos nestas palavras de Jesus tanto a ordem quanto a irrefutável justificativa sobre o porquê nós não devemos andar ansiosos. E quando Jesus diz aqui para que não se turbem o coração deles, para que não fiquem ansiosos, é esse termo que está sendo usado. Nós devemos entender a partir desses textos que todo filho de Deus tem que saber e tem que lembrar constantemente que se Ele cuida de nós como um pai, se cuida de nós em todas as necessidades, certamente cuidará também, o seu cuidado estará presente quando os seus filhos estiverem em perigo. Quem dá o pão não cuidaria do filho em perigo? O que pode ser mais duro que essas ordens, diz Crisóstomo, um dos pais da igreja. Porque não basta sofrer os males, mas não se concede nem mesmo que se perturbe por eles. Nós não devemos nos perturbar, não devemos andar ansiosos pelo que havemos de dizer. Quando chegar o momento, Deus auxiliará. O Espírito de Deus iria auxiliá-los, dando sabedoria para responder de tal modo a glorificar a Cristo e a confundir e a frustrar totalmente os seus acusadores. A forma como seria dada as palavras não seria mecânica, não seria como se eles estivessem possuídos pelo Espírito Santo, mas seria de maneira orgânica, assim como foi concedido as palavras inspiradas para a própria Escritura. Como que se dá isso? Como que é essa forma orgânica? Tudo aquilo que ouviram, tudo aquilo que viram previamente, seria trazido à memória deles sempre que necessário,
O Espírito do Pai estará falando através deles, e o mesmo Espírito, a saber, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santa Trindade, os fará lembrar de tudo que o próprio Jesus lhes dissera. Isso é importante para nós, meus irmãos, abrindo um parênteses até das minhas anotações, no seguinte: nós não andamos com Jesus como os apóstolos andavam, mas nós andamos com as nossas Bíblias, muitas vezes debaixo dos nossos braços. E o Espírito Santo de Deus pode, de maneira orgânica, nos fazer lembrar de tudo aquilo que nós ouvimos, aprendemos e lemos. Agora, como que Ele vai fazer nós nos lembrarmos se nós não ouvimos, não aprendemos e não lemos? Muita gente usa isso aqui de uma forma espiritosférica. Não, o Espírito Santo vai dar as palavras. Não, Ele não vai fazer cair do céu palavras, meu amigo. Ele vai trazer a memória, aquilo que é a sua memória, que é um grande computador criado por Deus que nós temos, que nós não conseguimos nem imaginar a capacidade. Ele vai trazer à tona, soberanamente. O poder, meus irmãos, então, não é nosso. É Deus que opera através de nós, sempre que e na hora em que for necessário. Nós devemos então aprender que o socorro não vem antes da angústia, mas contudo jamais se atrasa. Quando nós estamos colocados diante de uma situação em que nós vamos precisar falar de Cristo, não vem um esboço do céu. Você não vai caminhando para aquela situação, não, sim, eu vou falar aqui assim. Você vai falar e o Espírito Santo vai te auxiliar. Notemos 3 erros que precisam ser rejeitados. O primeiro desses erros é o deísmo. Aqueles que afirmam que há um Deus Criador, mas que esse Deus Criador não se intromete mais na criação. É aquela teoria do relojoeiro. Deus criou sim o mundo, deu corda e agora o mundo trabalha sozinho. Mas o texto, veja só, o texto nos ensina que Deus intervém na criação e que Deus se revela e que cuida pessoalmente de cada evento na vida dos seus discípulos. Então essa teoria cai por terra. O segundo erro que nós devemos rejeitar é usar este verso para negligenciar o estudo das Escrituras Sagradas, principalmente por pastores espiritosféricos, que Deus dá as coisas para eles. Será que dá mesmo? É responsabilidade inalienável de todo ministro do Evangelho o preparo diligente e constante com extenso estudo bíblico. Os irmãos sabem, isso ocupa mais de 90% do meu tempo, do meu trabalho. O Senhor está dando aqui, Ele não está dizendo que vai cair do céu sermões, mas Ele está dando segurança para aqueles que, sob perseguição e sob risco de vida, precisem testemunhar. E o terceiro erro é imaginar, meus irmãos, que esses versos não se aplicam a nós hoje. Essa capacitação especial do Espírito ocorre sempre que um servo de Deus precise falar com sabedoria e com firmeza. Ocorre sempre e cada vez que alguém precisa dar razão da sua fé sob o risco da sua liberdade e risco de perder a sua vida. Ainda hoje, sempre que um crente é confrontado e é perseguido por causa de Cristo, ele recebe do Pai as palavras certas e o modo correto como elas devem ser proclamadas. Novamente eu reporto, nós vemos isso na igreja perseguida. Portanto, mais que palavras, Deus dará o modo de dizê-las. E essa é uma grande promessa e é uma grande fonte de consolo. Quando o poder de Deus manifesta-se em alguém, nós vemos ovelhas silenciando lobos. Nós vemos simples camponeses fazendo grandes filósofos recuarem. Nós vemos humildes pombos confundindo religiosos eruditos. Notem. Não falta ousadia, mas também não sobra aspereza, indelicadeza, há um equilíbrio. Eles falarão de improviso, escreve Matthew Henry, e também falarão de maneira adequada como se o assunto nunca tivesse sido tão bem estudado.
Observe que quando Deus nos chama para falar por Ele, nós podemos confiar que Ele vai nos auxiliar e ensinar o que dizer. Notem o seguinte também, é Deus que auxiliará, pois o Espírito do Pai falará através de nós. Meus irmãos, que privilégio! Você já parou para pensar? Nós testemunharemos sobre o mesmo poder que esteve sobre Cristo Jesus, nosso Senhor. Em todos os momentos, homens de Deus são simplesmente instrumentos de Deus. O nosso Senhor Jesus afirmou que Ele não falou nada de si mesmo, mas Ele falava do Pai, e a isso Ele se assemelha às suas testemunhas fiéis, disse Spurgeon. Eles falam e ainda assim eles não falam, pois é Deus que fala por meio deles. Notemos, meus irmãos, então, que há tempo para tudo e todo propósito. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Eclesiastes 3:7. Às vezes o que é exigido de nós é o silêncio. Sim, às vezes é o silêncio. Muitas vezes somente Deus para fechar as nossas bocas grandes. Contudo, o contexto do texto é sobre proclamar e não sobre silenciar, né? E como nós erramos nisso? Como nós erramos nisso, meus irmãos? O bispo Ryle, ele escreveu o seguinte: o extremo para o qual a maioria dos homens se inclina nos dias atuais é o silêncio, a covardia, deixando os demais imperturbados. Tá, para um pouquinho. O bispo Ryle morreu em 1900. Tenha isso na cabeça, ele morreu em 1900. Eu vou ler de novo. O extremo para o qual a maioria dos homens se inclina nos dias atuais é o silêncio, a covardia, deixando os demais imperturbados. Essa suposta prudência tende por degenerar em uma conduta caracterizada pela negligência ou mesmo pela mais franca infidelidade. Justificamo-nos em não envidar esforços para o bem das almas dessas pessoas, dizendo que seria indiscrição, inconveniência, ou que seria uma ofensa desnecessária, ou que isso seria uma agressão contra as outras pessoas. Em 1900 ele escreveu isso, e desde então isso não tem melhorado nada. Quando o Senhor diz lá no Salmos 81, abre bem a boca e eu encherei de coisas boas, meus irmãos, não está falando somente sobre comida. Aprendemos que todos os nossos recursos retóricos são nada diante da sabedoria de Deus, que são concedidas por meio do Espírito Santo. Ouçamos Paulo, ele diz o seguinte: a minha mensagem e a minha pregação foram muito simples. Paulo, em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Que coisa gloriosa, 1 Coríntios 2. O que é poder do Espírito, meus irmãos? Poder do Espírito não são sinais e maravilhas, mas a simples pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo de Deus. O próprio Paulo escreve o seguinte, falando dele mesmo: em pessoa ele é fraco e os seus discursos nada valem. Esse era o testemunho que as pessoas davam dele. Em pessoa ele é fraco, os seus discursos nada valem. Meu irmão, esse é um consolo para cada um de nós, porque não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não é a nossa capacidade, mas é o poder de Deus, pelo poder de Deus, por meio do poder de Deus que nós falamos. Lembremos dos testemunhos que nós lemos em Atos. Os discípulos falavam com autoridade e ousadia, e todos ficavam admirados da sabedoria demonstrada por homens simples e muitos iletrados. A história eclesiástica ilustra o fato de que alguns dos mais importantes e poderosos discursos cristãos foram feitos sob pressão de perseguição.
os quais certamente estavam além dos recursos da inteligência daqueles homens que proferiram. E agora, meus irmãos, juntando um pouquinho de cada puxão de orelha que foi dado desde o início, desde a introdução até agora, eu quero me demorar numa questão. E esse é o último ponto da última parte. Meus irmãos, eu queria pedir, além da máxima atenção, que os irmãos me tivessem em consideração e não olhassem para mim, puxa, o pastor só bate nas ovelhas, o pastor só vem e bate na igreja. Não, meus irmãos, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Eu não morri por nenhum dos senhores, eu não posso bater nos senhores, porque se eu levantar a mão por senhores, eu estou levantando a mão para o meu Senhor Jesus Cristo. Eu sou igreja assim como os senhores. Então eu convido os senhores a meditar em tudo aquilo que eu vou falar agora, e prestar o máximo de atenção e deixar o Espírito Santo de Deus constranger mesmo e envergonhar. E eu quero que os irmãos saibam e tenham em mente que eu sou pior do que os irmãos. Eu estou falando isso com muita dor no coração, porque eu sei que serei cobrado de cada palavra proferida aqui. Eu erro mais do que todos, porque a minha responsabilidade é maior do que todas as dos senhores. Mas vamos caminhar. O que nós temos feito do Evangelho, meus irmãos? Essa deve ser uma pergunta que, apesar de inquietante, e é bom que seja inquietante mesmo, que ela precisa ser respondida sinceramente por cada um de nós. O contexto é importante, pois, como nós dissemos, a prudência da serpente salvaria da exposição desnecessária ao perigo e a simplicidade da pomba dos expedientes pecaminosos para escapar do perigo. Por que eu estou repetindo isso? Para que ninguém me compreenda mal. Nós não devemos buscar situações de perigo e nem devemos provocar reações contrárias e violentas. Nós devemos evitar tentar fazer os demais engolirem a nossa religião, ou que por falta de discernir o momento ou o lugar, ou falta de bom senso, nós hajamos de maneira grosseira ou indelicada. Mas o erro que mais precisa ser evitado é chamar de covardia e de conformismo. Chamar o conformismo de covardia ou de prudência cristã. Eu sou um homem prudente. Não, muitas vezes você é um conformado ou um covarde. Nós não podemos guardar a nossa fé apenas para nós mesmos, meus irmãos. Nós fomos ordenados a proclamar. Enquanto estivermos indo, ou seja, até a nossa morte, até o final dos nossos dias, nós temos a ordem de que proclamemos e ensinemos aos homens a guardar as palavras de Jesus Cristo. A verdade desse fato muitas vezes não foi suficientemente considerada pelos mensageiros de Cristo, ou seja, que essa figura da ovelha em meio de lobos não constitui a uma condição anormal, mas sim a uma condição normal, diária, constante. Irmãos, nós fomos chamados para vivermos como ovelhas em meio a lobos. Por isso que eu frisei, nós não devemos procurar encrenca, nós não devemos fazer as coisas com vontade de brigar, nós não devemos chutar a canela dos outros, nem tentar fazê-los engolir a nossa religião. A perseguição, a rejeição, a calúnia, talvez até a violência devem fluir de maneira natural por aquilo que estamos fazendo, por aquilo que Cristo é, e nós somos embaixadores. Quando as relações entre países são cortadas, a primeira coisa que é feita é retirar os embaixadores daquele país, porque eles correm risco. Nós estamos num mundo que jaz no maligno e somos embaixadores. Por que não temos risco nenhum, irmãos? Será que nós somos tão iluminados assim?
Esse é o ponto. As aflições deveriam ser naturais. É necessário que todos nós lembremos daquilo que disse Jesus: aqui no mundo vocês sofrerão aflições. Não é talvez, não é alguns de vocês. Aqui vocês sofrerão. E associando isso com o que Paulo escreveu, e ele escreveu: todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus serão perseguidos. Notem, todos. Ele não disse também alguns. Ele não disse talvez, mas ele disse que todos sofrerão perseguições. Meu irmão, responda para você mesmo. Qual foi a última vez que nós fomos perseguidos por causa de Cristo? Há uma oração do John Wesley, em que ele diz o seguinte: Senhor, o que fiz de errado? Senhor, onde eu pequei? Há mais de uma semana. Calma, volta. Ele está perguntando o que ele fez de errado. Mais do que isso, ele não está passando a mão, passando o pano. Aonde foi que eu pequei? O meu erro é pecado. Por quê? Porque há mais de uma semana. Vou recomeçar, retomando o pensamento. Senhor, o que fiz de errado? Onde eu pequei? Há mais de uma semana ninguém cospe em mim, nem me apedreja. Notem que John Wesley ficou atônito. Como assim? Aonde que eu pequei, Senhor? Porque eu estou uma semana andando e ninguém cuspiu em mim, ninguém me amaldiçoou, ninguém jogou uma pedra em mim. Aonde que eu errei? E o que ele fazia de tão terrível que merecesse tal reação das pessoas? Ele pregava o Evangelho. Será que nós não temos sido perseguidos simplesmente porque nós não temos pregado o Evangelho? Considerando toda a história do cristianismo, nós devemos reconhecer quão fora de norma é realmente a experiência de muitos crentes ocidentais. Escreveu um teólogo: nós estamos acomodados, irmãos. Nós chamamos a nossa doença, a nossa covardia de liberdade, e não usamos essa liberdade para proclamar. Um teólogo, Wright, eu vou ler um trecho um pouco maior dele, ele diz o seguinte: nós que vivemos no mundo ocidental, nós nos acostumamos a ter como garantido o fato de que vivemos em uma sociedade tolerante. Nós não esperamos que as pessoas nos levem ao tribunal por causa da nossa crença, nem esperamos ser surrados porque falamos a respeito de Jesus. Todavia, a mensagem de Jesus era realmente revolucionária, e ele e os seus seguidores, como todos os verdadeiros revolucionários, eram vistos como muito perigosos. E ao final ele provoca dizendo o seguinte: a questão que nós enfrentamos não é uma vergonha que o restante do mundo não seja tão tolerante como nós somos. O ponto é esse. Deixa eu explicar o que ele já explicou, mas eu vou explicar. Muitas vezes nós olhamos para os países dominados por religiões muçulmanas, por outros tipos de religiões, ou por ideologias como o comunismo, onde o cristianismo é proibido e é perseguido e as pessoas morrem por causa de que são cristãs, e nós olhamos com essa linha de pensamento assim: puxa, não é uma vergonha que ainda haja isso no mundo? Não é uma vergonha que aquelas pessoas não sejam tão tolerantes como nós somos? Parece que até os nossos comunistas são melhores que os comunistas dos outros. Não é. O que ele está frisando é exatamente
exatamente isso. A questão que enfrentamos não é uma vergonha que o restante do mundo não seja tolerante como nós, mas a questão que nós enfrentamos, será que isso não é um sinal? Será que isso é um sinal que o cristianismo do Ocidente, de alguma maneira, fez concessões, se adequou ao mundo? O homem é caído, o mundo jaz no maligno, não há população melhor na América, não há população melhor no Brasil do que uma população na Arábia Saudita ou na Coreia do Norte. Todos são homens decaídos. Nós devemos, portanto, perguntar-nos individualmente, irmãos, quais concessões nós fizemos? Qual concessão você tem feito? Quais princípios básicos do cristianismo nós temos deixado de pregar ou nós temos deixado de viver para que nós não soframos perseguição alguma? Ou então, por que nós vivemos um cristianismo tão tranquilo? Será que nós temos de fato vivido o cristianismo, meus irmãos? O Sproul, ele confessou o seguinte: de um modo geral, nós não costumamos nos sentir como cordeiros prestes a serem devorados por lobos ferozes. E às vezes eu me pergunto por que não vemos esse tipo de perseguição acontecendo? Por que a pregação do Evangelho hoje em dia no Ocidente não é nem de perto tão perigosa como era para os apóstolos em sua primeira missão apostólica? Irmãos, a grande maioria das lideranças evangélicas, nas maiores e mais famosas igrejas, nem usam mais as palavras pecado e julgamento. É óbvio que não vai ter perseguição. Mas nós não somos pautados por esses homens, nós somos pautados por Cristo Jesus e pela palavra de Deus. O que nós estamos fazendo errado? O Sproul ainda diz o seguinte: o Evangelho não é uma boa nova para as pessoas hoje em dia, porque elas não estão em busca de boas novas. É parte daquilo que foi ensinado hoje na escola teológica. Ele continua: elas estão em busca de bons conselhos. A maioria dos conselhos que as pessoas desejam, como ficar em paz com os filhos, como se dar bem no casamento, como ser bem-sucedido nos relacionamentos profissionais, esses conselhos podem ser obtidos na barbearia ou no cabeleireiro, sem a leitura de uma página sequer do Novo Testamento. E é isso que muitas igrejas têm oferecido. Mas aquilo que o homem precisa ouvir com urgência desesperada é a boa nova do Evangelho. As pessoas precisam ouvir que há um Deus que é terrivelmente santo e que por causa do pecado está terrivelmente irado, pois o homem quebrou o padrão de justiça desobedecendo a Deus. Precisam saber que há uma dívida impagável do homem para com Deus. Mas precisam ser avisadas também que Deus é terrivelmente gracioso, que Ele enviou o seu Filho Jesus para satisfazer as exigências da justiça divina e para pagar o preço pelos nossos pecados, que Ele remove a nossa culpa e nos reveste com a justiça do seu Filho. O homem está perdido e precisa de um Redentor, e Cristo é o Redentor. Condenação e salvação, uma mensagem interligada à outra e ambas urgentemente necessárias. Apesar de tudo que nós vemos de errado, irmãos, nós vemos crescer mundialmente uma certa hostilidade para com a fé cristã. Nós vemos aqui no nosso país também, nós vemos leis sendo feitas contra a Bíblia, contra a liberdade de cristianismo. Elas têm sido criadas. Nós temos visto os chamados cancelamentos na internet, onde são censurados vídeos, livros e textos cristãos na internet. Se mesmo o cristianismo sem sal, o cristianismo aguado,
O cristianismo diabolicamente inclusivista que alguns ensinam, se mesmo esse tipo de cristianismo encontra resistência, imaginem comigo se o evangelho puro estivesse sendo plenamente pregado ao redor desse globo, sem medo, com ousadia, com verdade plena. Notem o seguinte: eu não estou feliz porque há alguma perseguição, mas eu quero frisar que a ausência da perseguição é um sintoma de uma grave doença, é um estado febril que demanda de nós preocupação e arrependimento. Todos nós estamos num contexto de missão. Em nosso dia a dia, nós precisamos compreender que seremos resistidos e perseguidos por causa de Cristo e da sua mensagem. Mensagem essa que nós devemos alegremente e vividamente compartilhar. Para isso, assim como os discípulos precisavam, nós também precisamos da iluminação divina. E assim como foram auxiliados nos momentos mais perigosos, nós devemos crer que também seremos auxiliados. Portanto, nós não devemos ficar ansiosos, porque nas situações mais perigosas, nas situações mais solenes, será nos dado através do Espírito Santo, não somente as palavras, mas a maneira correta de proclamá-las, porque é por meio do Espírito que o Pai falará através de mim e de vocês. A mensagem que nos trouxe a salvação, meus irmãos, ela deve ser proclamada ousadamente, porque ela pode trazer salvação graciosa aos demais. Cristo deu a vida pela igreja e nós não testemunharíamos sobre isso? O Pai sacrificou o próprio Filho pelos nossos pecados e nós não vamos sacrificar o nosso conforto? É o próprio Salvador que nos envia. Temeríamos nós algum mal? Apesar das nossas fraquezas, é o Pai, por meio do Espírito Santo, que nos auxiliará. A nossa ansiedade e insegurança, elas devem ser derrubadas por terra pela fé naquele que nos enviou. Eu encerro com uma oração do Spurgeon, que ele diz o seguinte: Senhor, em minha obra para Ti, ensina-me a ser assim, para que eu possa mostrar a maravilhosa mistura de serpente e pomba. Nunca permitas que eu me torne para os outros como um lobo, mas que eu possa conquistar pela mansidão de um cordeiro. Eu acrescentaria: livra-nos, Senhor Deus nosso Pai, livra-nos do conformismo, livra-nos do comodismo, fazei-nos sal e luz. E que Deus Pai seja misericordioso conosco por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, pouco temos a Te falar além de pedir perdão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos na nossa fragilidade. Tira-nos do nosso comodismo, da nossa covardia. Nós somos chamados não para sermos agentes secretos, mas para sermos embaixadores representando o Teu reino, para proclamar a verdade do Teu Evangelho que nos salvou quando nós não tínhamos esperança alguma. Senhor, que nós temos feito do Teu Evangelho. Tem compaixão de nós, nos fortalece, nos ajuda, nos ilumina. Glorifica o nome do Teu Filho através da nossa vida, através daquilo que nós falarmos. Às vezes sim, através do nosso silêncio, Senhor. Mas nós todos sabemos que erramos mais em ficarmos quietos, em deixarmos de falar, em fazermos concessões com o mundo, em não incomodar o mundo, em não incomodar os nossos amigos e parentes. Talvez muitas vezes porque sem sabedoria, Senhor, nós buscamos
fazê-los engolir a nossa religião, e nos perdoa por isso, nos perdoa pelo mau testemunho. Prepara esses corações para ouvir e prepara os nossos lábios para falar. Dá-nos a sabedoria, Senhor. Dá-nos a mansidão de um pombo. Dá-nos a prudência de uma serpente. Dá-nos a mansidão de uma ovelha. E a ousadia para que nós falemos, testemunhemos, para que nós vivamos de maneira digna para o qual nós fomos chamados. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém.